Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E você já ouviu falar em daltonismo? Pois é, algumas pessoas apresentam daltonismo. Você sabe como essas pessoas enxergam as cores? Como que é essa confusão que elas fazem com relação a isso? Daltonismo, será que a pessoa nasce com isso ou ela adquire com o passar do tempo? Essas e outras informações nós vamos abordar aqui neste momento, falar sobre daltonismo. Pois é, o daltônico é aquele que apresenta uma distorção na percepção das cores. Predominantemente o verde e o vermelho, mas podem ter daltônicos que tenham dificuldade na percepção de outras cores também, como o amarelo, o azul, por vezes o marrom, e assim todas as nuances de cores podem estar presentes na dificuldade do daltônico. Cada daltônico tem uma característica diferente. Na realidade, eu diria que tem aproximadamente uns 10 ou 12 tipos de daltônicos, aqueles mais sutis e aqueles daltônicos mais intensos. O daltonismo foi descrito pela primeira vez por um indivíduo chamado John Dalton, e por isso aí que do nome daltonismo, era um químico inglês em 1790, por aí, em que ele percebeu que ele mesmo e o seu irmão tinham uma certa dificuldade em distinguir cores e muitas vezes eram chamados a atenção pelos seus familiares e seus amigos com relação a essa confusão de cores que fazia. E aí ele começou a descrever essa alteração que ele encontrou não só nele e no irmão, mas em algumas pessoas específicas. O daltonismo, também chamado de discromatopsia, é uma alteração de um dos elementos que fazem a percepção das cores dentro do olho, né? Que é exatamente a retina. Então, na retina nós temos basicamente dois tipos de células fotorreceptoras. Nós temos os bastonetes e temos também os cones. Os bastonetes, eles ficam mais na periferia da retina e eles são mais responsáveis pela percepção aí do claro e escuro. Já os cones, eles estão situados no centro da retina e existem 3 tipos de cones, que cada tipo de cone percebe ou identifica um certo comprimento de onda com relação à percepção de cores. Então, um percebe de um determinado comprimento de onda até o outro, e o outro daquele ponto em diante do outro, e assim sucessivamente. São 3 tipos de cones, que vai aí desde o verde, vermelho, amarelo, azul e assim sucessivamente.
O daltônico, ele tem justamente uma alteração desses cones, que eles podem estar alterados isoladamente, ou seja, ou pode ter um indivíduo que é daltônico e por um comprometimento num tipo de cone, que percebe só uma frequência, um comprimento de onda, ou em dois comprimentos, dois tipos de cone, ou nos três tipos de cone que são os mais graves, né? Diria assim, os mais graves, aqueles que não percebem não conseguem distinguir absolutamente nenhuma diferença de cores. Diferente do que as pessoas imaginam, o daltônico não simplesmente troca as cores, o vermelho pelo verde, o amarelo pelo azul. Não, ele não percebe algumas nuances de cores, diferentes nuances de cores. E assim, a depender das nuances de cores, ele acaba não conseguindo distinguir se é vermelho, se é verde, se é roxo, se é azul, se é amarelo, se é verde e assim por diante. Então, o indivíduo daltônico, muitas vezes, ele pode estar diante de uma floresta onde tem uma mata com flores vermelhas e ele não consegue enxergar essas flores vermelhas no meio da mata. Ou então ele não consegue distinguir, por exemplo, uma fruta se ela está madura ou está verde. Ou então ele vai apresentar dificuldades, inclusive, na composição da sua vestimenta. Não consegue compor ou combinar as cores. Então é um indivíduo que vira e mexe, alguém tem que chamar a atenção dele e dizer: olha, o que você está vestindo aí não combina muito esta cor com aquela cor. E o grande problema do daltônico é quando ele não sabe que ele é daltônico. E aí o que acontece? Ele não sabendo que é daltônico, ele tem essas confusões, mas ele mesmo acaba acreditando que é por uma desatenção, ou então é porque confundiu, ou é porque é distraído. E assim, muitas vezes ele tem aí as suas dificuldades, os seus tropeços, inclusive na percepção de semáforos, né, se o semáforo está aberto, está fechado, tudo mais, mas ele acha que é por mera distração. E aí é que começa a ter os seus problemas, porque ele não sabe que tem o daltonismo. A partir do momento em que o indivíduo tem a consciência de que ele é daltônico, que ele foi a um oftalmologista, que identificou, não, você é daltônico, tudo mais, ele mesmo vai criando determinados mecanismos para contornar essa situação, uma vez que o daltônico não tem cura. Isso é uma doença, eu nem diria que é uma doença, mas é um transtorno que é genético, então é alguma coisa que não tem cura. Então, uma vez que ele tem a consciência de que ele é daltônico, ele começa a usar alguns mecanismos para contornar a situação. O farol de trânsito, ele vai olhar principalmente a ele pelas posições do verde, do amarelo, do vermelho. Ou ele vai, por exemplo, vestir-se, ele tem que ter alguém aí da sua confiança que vai identificar e vai pelo menos dar uma olhadinha e vai dar a sua opinião com relação ao seu visual, tomando sempre cuidado com determinadas cores em que ele acha que ele possa confundir, que possa ser muito aberrante, uma combinação de uma coisa com outra. E aquelas cores que ele tem absoluta certeza, por exemplo,
branco e preto, combinam, ok. Então, preferentemente utilizar essas cores nas roupas que ele sabe que possam ter não tenha dúvida para ele com relação à combinação. Com relação às frutas, deixe alguém escolher as frutas para você para saber se essa fruta está madura ou não. E assim sucessivamente, o daltônico ele consegue contornar a situação e ter uma vida plenamente normal, com uma ótima qualidade de vida sem nenhum problema. Existem atualmente algumas lentes, alguns filtros, alguns óculos em que com certos filtros que realçam mais um tipo de cor e neutralizam outro tipo de cor, que fazem com que o daltônico consiga ter uma melhor percepção de cores. Mas nem todos os daltônicos se adaptam com este tipo de lente. E isso é para eventualidade, porque o daltônico, na verdade, ele acaba se acostumando, aliás, como ele nasceu com isso, ele praticamente convive com isso normalmente sem nenhum problema. A incidência do daltonismo é em torno de 8% no sexo masculino e muito raramente ocorre no sexo feminino. Eu diria que talvez 0,5% da população feminina pode ter o daltonismo. Isso porque o daltonismo ele está ligado a um gene, a um cromossoma, que é o cromossoma X. E o cromossoma X, ele está presente no homem como XY, e na mulher nós temos o cromossomo que a mulher tem é o XX. Como para o homem, para o daltonismo se manifestar, tem que ter um X, né, com um gene para o daltonismo, com ausência de outro X, né? Então nós vemos que, como o homem é XY, a gente tem só a manifestação do daltonismo, mesmo com apenas um X com daltonismo. Já na mulher, como a mulher é portadora aí do cromossoma XX, para que ela tenha um daltonismo manifesto, ela precisaria ter um X daltônico com outro X daltônico, ou seja, ela tem que ter recebido um X da mãe daltônica, que é um X da mãe que tenha este X já com o componente daltônico, e receber um outro X com o componente daltônico do pai. Ou seja, é uma probabilidade muito pequena. E aí eu sei que esta correlação seria melhor entendida se a gente pudesse escrever aí os X, Y, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Existem alguns casos também muito raros de daltonismo que não são genéticos, que são casos de daltonismos adquiridos por algumas doenças neurológicas principalmente, e doenças sistêmicas, por exemplo, esclerose múltipla pode eventualmente cursar com um daltonismo, alguns casos de diabetes, o glaucoma e a intoxicação por determinados produtos químicos, mas essa é uma condição muito rara que eu nem vou abordar aqui porque realmente é uma condição que é muito pontual.
Mas essa história do daltonismo é para a gente entender, talvez, que na realidade o padrão de normalidade depende muito daquilo que a gente tem aí na população de modo geral. Então, se nós tivéssemos aí uma população que 90% das pessoas fossem daltônicas, né, esse seria o normal e 10% seria o anormal, né? Mas só que é o inverso, né? Então nós temos mais pessoas com um padrão de visão e tem uma pequena parcela da população com outro tipo de visão. Para vocês verem, o daltônico, por exemplo, ele consegue enxergar nuances que normalmente o indivíduo que não é daltônico não consegue enxergar. Por exemplo, num retoque de uma pintura, de uma casa ou de um carro, em que as pessoas podem achar que está perfeito, que não existe diferença, que não dá para perceber que aquele veículo foi retocado, que foi repintado. O daltônico ele consegue perceber essa pequena diferença, porque ele tem esta alteração nos cones que faz ele enxergar de uma forma um pouquinho diferente. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria.